Boa tarde, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Saudade aí de todos vocês. Gente, vamos lá. Vamos terminar a nossa matéria. Vamos encerrar o nosso conteúdo aqui de direito penal. Hoje nós vamos tratar dos crimes sexuais, pelo menos os principais. E vamos lá. Vamos tentar abordar aqui tudo. Antes da gente começar, queria deixar um versículo para vocês que está em João 16:33, em que Jesus fala: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu queria falar para vocês, gente, independente das aflições, desse tempo difícil que a gente está passando aí de pandemia, de quarentena, aflições a gente passa, dificuldades a gente passa, mas que a gente continue animado, que a gente continue esperançoso, crendo que vai tudo passar e melhorar, porque Deus venceu o mundo e Ele também vai dar forças, vai fortalecer a gente para que a gente possa vencer, beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui falando dos crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual. E aí eu queria fazer um contexto para vocês. Até 2009, esses crimes eram denominados crimes contra os costumes, tá? Eram considerados crimes contra os costumes, porque a intenção do legislador aqui era tentar punir um padrão de comportamento sexual que a sociedade se preocupava. Antigamente se preocupava, né, se tinha uma ética sexual. Com o advento da Lei 12.015 de 2009, que até a gente vai falar dela mais pra cá, mais pra frente, a nomenclatura desses crimes passou a ser alterada. Começou a se tratar esses crimes como crimes contra a dignidade sexual. Por que crimes contra a dignidade sexual? Porque eram crimes que feriam a dignidade da pessoa humana também, e não só a dignidade da mulher, né? Eram crimes que feriam a dignidade da pessoa humana e a sua vontade sexual, né? De realizar os seus atos no momento ou quando entendeu, com a sua liberdade, né? Então, são chamados, né, crimes contra a dignidade sexual. E fazer essa breve introdução da questão da nomenclatura. O primeiro crime que a gente vai abordar é o crime de estupro, ali no artigo 213, que é o crime de estupro. Primeiramente, o bem jurídico tutelado no crime de estupro é a liberdade sexual. E a liberdade, e a gente vai falar que qualquer pessoa tenha, né, de realizar atos sexuais conforme a sua livre vontade. A partir do momento que essa vontade, né, sexual da pessoa, ela deixa de ser livre, tá? A pessoa ela é violada na sua liberdade sexual, acontece então o crime de estupro. E aí a pessoa tem a liberdade, né, deve ter a liberdade de escolher com quem que ela quer ter, né, as suas relações sexuais. E aí a gente vai ver que isso não vale só para mulher, isso vale para o homem também. Mas enfim, a gente vai ver agora mais para frente. Vamos lá. A redação do artigo 213 tem como escrita aí o que seria o crime de estupro. É estupro a conduta de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Vamos lá, e aí eu vou fazer um contexto aqui e falar para vocês aqui o que aconteceu. Até 2009, tá? Até 2009, existia o crime de estupro no artigo 213 do Código Penal e existia o crime de atentado violento ao pudor lá no artigo 214 do Código Penal. O crime de estupro era considerado como constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal. Até 2009, só era crime de estupro quando houvesse um constrangimento mediante violência ou grave ameaça a prática de uma conjunção carnal. E o que seria conjunção carnal? E aí, vocês até desculpam, né, os termos, o vocabulário, mas é simplesmente aqui para fins acadêmicos aqui. Conjunção carnal é, né, ou seria a introdução do órgão peniano na cavidade vagínica. Ou seja, necessariamente conjunção carnal seria
a introdução do órgão peniano, né, o órgão masculino, na cavidade vagínica no órgão feminino. Ou seja, conjunção carnal, necessariamente, seria homem em desfavor da mulher. Seria o homem contra a mulher. Então, por isso, até 2009, só era considerado estupro quando um homem, e aí necessariamente o sujeito ativo teria que ser homem, praticasse mediante violência ou grave ameaça, né, constrangesse mediante violência ou grave ameaça a mulher a realizar conjunção carnal. Ou seja, só era estupro até 2009 quando o homem constrangesse a mulher mediante violência ou grave ameaça a realizar sexo com ele. E no artigo 214, existe o atentado violento ao pudor. E o que dizia o atentado violento ao pudor? Constranger alguém, mediante violência grave ameaça, a praticar qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal. O que seria um ato libidinoso diferente da conjunção carnal? Ato libidinoso é aquele relativo à concupiscência, à vontade carnal da pessoa, à vontade sexual da pessoa, relativo à lascívia da pessoa. Seria qualquer outro ato, né, de vontade sexual diferente da conjunção carnal. Então aqui a gente teria sexo anal, sexo oral, masturbação. Então no atentado violento ao pudor, quando uma pessoa constrangesse outra, mediante violência grave a praticar algum desses atos libidinosos, sexo anal, sexo oral, masturbação, diferente da conjunção carnal, ela incorreria no crime de atentado violento ao pudor. E aí perceba nesse caso como seria qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal. Nesse caso não seria apenas homem contra mulher. Poderia ser homem contra homem, mulher contra mulher, mulher contra homem. Porque aí, nesse caso, abrangeria sexo anal, sexo oral, masturbação. E aí, nesse caso, o sujeito ativo poderia ser qualquer pessoa, o sujeito passivo poderia ser qualquer pessoa. Isso até 2009. O que aconteceu? Em 2000, a Lei 12.015 de 2009, que alterou até o nome, né, dos crimes, passou a tratar como crimes contra a dignidade sexual. O que ela fez? Ela incorporou o artigo 214, o atentado violento ao pudor, no crime de estupro. O crime de atentado violento ao pudor, ele formalmente, né, ele deixou de aparecer, né, na redação dele, no Código Penal, vocês verem, não tem mais o artigo 214, mas o conteúdo dele passou, né, a ser incorporado, passou a ser tratado no artigo 213. Então, a Lei 2015 de 2009 alterou a redação do crime de estupro 213 e desde 2009. E atualmente, o que é o crime de estupro? Se vocês for ver, crime de estupro é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal. E aí eu só queria falar para vocês, muito se discute se houve abolício crimes do atentado violento ao pudor, se houve abolição do crime do atentado violento ao pudor. Não houve abolício crimes do atentado violento ao pudor, tá? Não houve abolição do crime do atentado violento ao pudor. O que teve foi o princípio da continuidade típico-normativa, e aí foi até jurisprudência do STF. O que houve em relação ao atentado violento ao pudor foi a questão do princípio da continuidade típico-normativa. A redação formal, né, do atentado violento ao pudor deixou de existir, mas o conteúdo dele passou a ser tratado e incorporado lá no crime de estupro. Ou seja, o atentado violento ao pudor, ele não existe mais no sentido escrito, no sentido formal, mas materialmente ele ainda existe. A grande questão é que ele foi incorporado, ele foi mudado e foi colocado, até por uma questão de política criminal, lá no crime de estupro. Ou seja, o estupro, desde 2009, o estupro que nós conhecemos hoje, é a junção do estupro antigo mais o atentado violento ao pudor. E aí, quais são as consequências disso? Hoje, o estupro sendo considerado constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a prática de conjunção carnal ou atentado violento ao pudor, traz algumas alterações no seguinte sentido. Hoje, e desde 2009, o sujeito ativo do crime de estupro pode ser qualquer pessoa. O sujeito ativo do crime de estupro pode ser homem ou mulher. O sujeito passivo do crime de estupro pode ser homem ou mulher, por isso ele é considerado um crime bicomum, porque pode ser qualquer pessoa, tanto sujeito ativo quanto sujeito passivo. Porque hoje, se uma mulher coloca a arma na cabeça de um homem e fala pra ele, se você não, por exemplo, me acariciar nas minhas partes íntimas, eu vou te matar, e o homem faz isso, é estupro.
Porque estupro não precisa ser somente conjunção carnal, mas pode ser qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal. Pode haver estupro, então, de mulher contra homem, pode haver estupro de mulher contra mulher. Se uma mulher ameaça a outra de matar ela, se ela, por exemplo, não acariciar ela, né, intimamente. É estupro também. Ou seja, pode haver estupro de mulher contra homem, de mulher contra mulher, de homem contra homem. Ou seja, o sujeito ativo do crime estupro pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo também.